Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar a nossa atenção para o nosso estudo nessa manhã, encerrando assim a nossa caminhada nesse acompanhamento da família de Isaac. Chegando aí à última parte desse livrinho, né? Livrinho no tamanho, não no valor e no conteúdo, mas no formato dele. Se você ainda não tem o livro Caos na Família, ainda tem alguns exemplares lá com a irmã Lúcia, você pode adquirir. Para tanto, vamos começar orando, pedindo a iluminação do Senhor. Hoje o que nos resta do estudo é uma porção pequena. A gente deve, talvez, terminar um pouco antes do horário, mas importante é nós aproveitarmos e cobrirmos todo o conteúdo desse livro. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela oportunidade mais uma vez de nos reunirmos numa manhã de domingo para aprender da Tua Palavra. Obrigado pela instrumentalidade do pastor Ezequias nessa pequena exposição bíblica, nesse livro, e que nós possamos, ó Deus, olhar para esses conselhos e reexaminar, ó Deus, ao longo dos tempos, a situação em nossas casas, em nossos lares, à luz da Tua Palavra. Um exemplo negativo, um exemplo de uma família que está funcionando fora daquilo que o Senhor deseja para nós, mas que deve, então, nos incentivar a evitar cair nos mesmos erros, evitar cair nas mesmas situações. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos esta manhã e oramos pelos nossos irmãos, que durante este dia, em outros horários, já não tiveram essa oportunidade, não puderam se reunir, não tiveram a liberdade de estar em um local reunidos em torno da Tua Palavra, devido à situação política, religiosa de seus países, que Tu estejas guardando a cada um desses irmãos. Obrigado novamente por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nessa última parte do nosso livro, nós tratamos do seguinte tema: a desobediência leva ao rompimento de vínculos. O vínculo familiar reforça a nossa identidade histórica. Então, nós tratamos na semana passada, irmãos, que romper laços com a nossa família, no caso onde nós nascemos, em si é natural. Lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 2, já fala: e deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, há planejado por Deus um rompimento de vínculo. O que este texto está nos alertando é para quando esses vínculos são rompidos prematuramente, pelas motivações erradas, ou seja, algo acontece no meio do caminho, algo dá errado no meio do caminho, por problemas de relacionamento, por problemas de compreensão entre partes dentro da família. E aí acontece como na família do nosso texto bíblico, em que alguém sai do vínculo da família, no caso até com risco da própria vida. Eu sei que é um caso meio extremo, né? O caso aqui de Isaac e Jacó, mas já acontece, ou já aconteceu e continua acontecendo, infelizmente, hoje em dia. Mas há outra quebra de vínculo aqui, que é pessoas vivendo dentro do mesmo lar, mas não há família. São completamente estranhos entre si. Não há irmandade entre Jacó e Esaú. Há uma filiação complicada de um filho para com o pai e de outro filho para com a mãe, onde se mostra a preferência. Tudo isso nós já tratamos nas últimas semanas. Então, os vínculos naturais que devem, eu vou até substituir a palavra que não é ser quebrado, mas evoluírem para uma independência à medida que a pessoa sai de casa para casar, ou de repente, né, já chegou à idade adulta, fez o seu curso e a sua profissão, e de repente vai trabalhar em outra cidade. Novamente, um afastamento natural, pacífico. Não é o que a gente vê aqui.
E são esses que devem nos preocupar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então vamos reler o texto que lemos na semana passada, que é o capítulo 27, versículo 46, e depois 28 em diante, 27, 46, 28 até o 9. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como esta, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que lhe dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, e a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalaate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Muito bem. Na semana passada, irmãos, nós vimos duas situações em relação a esse texto. O rompimento do vínculo pelo temor implícito, que foi o caso de Jacó, medo do seu irmão, ele vai embora, certo? Para preservar a sua vida. E a segunda parte, que era o rompimento do vínculo pela rebeldia explícita, no caso de Esaú, que mais uma vez manifestava a rebeldia para com os seus pais e o não conformismo com aquilo que era colocado dentro da sua casa. A gente até explorou no texto que parece que há, pela parte de Esaú aí, uma tentativa de ficar no meio do caminho, né? Em lugar de pegar mais uma mulher hitita, ele pega uma descendente de Ismael, que pelo menos não é cananeia, né? Ela não é da mesma linhagem daquelas pessoas ao redor das quais Abraão estava agora vivendo. O nosso estudo chega à conclusão com algumas aplicações sobre essa parte do texto que nós acabamos de ler. Qual é a primeira aplicação, irmãos? Primeira coisa, irmãos, que a gente quer explorar hoje de manhã é a situação da desobediência dos filhos dentro da nossa casa. A pior coisa que pode acontecer a um pai ou a uma mãe é ter filhos que são inclinados à desobediência. Bem, a primeira coisa que eu preciso esclarecer, irmãos, é que todo ser humano já é inclinado à desobediência. Então, não podemos abordar esse tema como se a pessoa nascesse neutra e aí ela fosse tendendo para um lado ou para outro. Provérbios nos assegura que a estultícia, que a malícia está ligado ao coração da criança. Isso é imprescindível, pais de crianças pequenas e aqueles que ainda serão pais de crianças pequenas. Que se compreenda que filho de pecador é pecador. A diferença, meus irmãos, é que uma criança, ela não tem a capacidade, inclusive física e motora, de pecar igual a mim e a você. Ele não vai entrar numa briga de trânsito. Ele não vai sair no braço com a mulher no cabeleireiro porque
não gostou do corte que fez, ou sei lá, as coisas que as mulheres cairiam no braço. A criancinha, ela não vai de maneira alguma pecar como nós. Ela não vai ter seu nome na lista do Odebrecht. Ela não vai surrupiar o seu troco no caixa do banco ou no caixa do supermercado. É óbvio isso. E por causa disso, meus irmãos, a gente está tão acostumado com essas manifestações, digamos, adultas de pecado, que você já viu adultos achando bonitinho coisas erradas que crianças fazem? É de arrepiar. Aí se joga no chão, acha engraçado, ri. Não está compreendendo que ali está se desenvolvendo um hábito de comportamento que, se não for quebrado, mais à frente vai ser complicado. Eu não sei qual é a faixa etária que os professores aqui trabalham, mas eu trabalho do primeiro período, que tem 2 para 3 aninhos, até o 7º ano. E é interessante, meus irmãos, ver, e eu estou com eles há 4 anos, né? Então, o pessoal do 7º ano está comigo há 4 anos. E é interessante ver a mudança, sim, de maturidade, a mudança de interesses, né? A mudança de comportamento, tudo isso é verdade, mas também como eles estão graduando na escola do pecado. Como aquilo que faziam lá no primeiro período, já não fazem diferente agora lá no 2º ano, agora no 3º ano, como vai mudando. Mas como era interessante que você já via manifestações. Eu tenho uma menina que ela é o suprassumo do correto e de regular a vida dos outros. Ela é o padrão. Fico olhando aquilo lá, falei, gente, que adultozinho insuportável que isso vai ser se alguma coisa não acontecer no meio do caminho. E ela dá lição em todo mundo, e ela, acho que ela tem até um toque, porque a mesa dela tem que estar toda organizada, e não sei o quê. Ela ajeita o cabelo 3 vezes por aula, e eu vi dizendo para ela, fulana, muito obrigado, mas professor sou eu chamo a atenção. Ok, professor, estava tentando ajudar. Ô Cristo da glória. Complicada, ela se acha. Gente, isso é 2º ano. Então essa ideia, eu não estou dizendo que o pastor Ezequiel colocou o enunciado errado, precisa apenas ser compreendido, meus irmãos, que ele está falando agora das consequências práticas dessa inclinação que já é inata a nós, tá? O Senhor Deus falou, se não me engano, logo depois do dilúvio, foi antes do dilúvio, vejo que o coração do homem é inclinado ao mal desde a sua infância. Então, Deus discorda da ideia dessa mitológica, né, inventada, inocência da criança. Quando nós pregamos em Marcos, no texto em que Jesus fala, deixe vir as minhas criancinhas, etc., vocês lembram muito bem que nós colocamos que não se deve compreender isso com inocência, no sentido de não ter pecado. O que deve-se entender isso, irmãos, é que a criança, como eu mencionei agora no começo, ela não tem a malícia de um adulto, ela não tem a malícia de um adolescente, claro. Mas ela é pecadora. E dentro do seu escopo, ela vai agir como pecadora. Na mentalidade, na agenda de um bebezinho, primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo, eu também. Então, se você acostuma uma criança, por exemplo, a toda vez, exemplo eu já dei inúmeras vezes, mas fica aqui a dica novamente para quem vai ser pai ou mãe de novo ou pela primeira vez. A criança está no berço e ela chora e você tira, você vê que fralda está limpa, bucho está cheio, que são as 2 razões legítimas para ela chorar. Ela está se sentindo incômodo porque ela está suja e ela está com fome. Bem, claro, está sentindo dor. Então você
aperta o ouvidinho, ainda saco das coisas, acaba que eu não esqueci não. Aperta o ouvidinho, não é ouvido, né, que é o que geralmente dá em criança, não tem febre, e aí você devolve. Aí ela, você pega de novo, pronto, é tudo o que essa criança quer. Aí ela diz assim, já entendi como adestrar o meu pai e a minha mãe. Ela está ali adestrando, porque como eu disse, irmãos, na agenda dela é eu primeiro, segundo eu, terceiro, se sobrar tempo, eu também. E ela vai se comportar assim. Então, meus irmãos, isso dito, voltando agora para a nossa lição, a pior coisa que pode acontecer a um pai ou uma mãe é ter filhos que são inclinados à desobediência. Agora esses filhos cresceram, né? E aí vamos supor, meus irmãos, que na vida desse filho aconteceu diversas coisas que não deveriam ter acontecido. Como, por exemplo, a varinha ficou cheia de teia de aranha. Ou a havaiana, se você preferir. Ou bom e velho cinto, sem ser o lado da fivela. Cheio de teia de aranha. A epiderme dessa criatura nunca viu uma lanhada na vida. Ela não recebeu não. Ela foi recebeu um tratamento indulgente. Indulgente é aquele comportamento que agrada, que agrada todo mundo. Então esse pai e essa mãe estavam concorrendo à minha simpatia. E era sempre sim, ou cedia depois, não sei qual dia que eu falei com alguém, não sei se nossa igreja, de outro, não lembro agora. Se você estiver aqui, você me perdoe, meu irmão, mas eu nem lembro que foi com você. Que alguém, com a insistência do filho, foi e cedeu. Nem lembro com quem eu estava falando. Isso que dá, a gente se aconselha 30 mil pessoas na semana inteira, conversar com tanta gente, acaba misturando se foi ao vivo, se foi online, se foi por escrever, mas enfim. E aí eu dei o exemplo, tá vendo só? Ele pediu a primeira vez, pediu a segunda, na terceira você foi lá e deu. Irmãos, a consequência de uma criação repetidamente nesse padrão é de uma pessoa que vai chegar à idade até adulta, com sérios problemas. Infelizmente, meus irmãos, existe na nossa cultura uma desculpa de doença para tudo. Agora, eu mencionei, também não lembro, sim, foi na meditação de sexta-feira, o New York Times lançou um artigo. Eu li metade do artigo, mas só a manchete é de arrepiar. Que pedofilia é uma desordem, no sentido de doença, não é crime. A pessoa não deveria ser punida, deveria ser tratada. Deixa eu entender. A pessoa tem desejo por uma menina de 9 anos de idade, isso não é crime. Ela é doente. Porque ela é doente, eu já sei. Mas é só ela precisa de uma pílula, precisa de um remédio, de terapia. E se ela agir nesses impulsos, ela não deve ser presa. Ela deve ser compreendida, porque ela tem um problema. Gente, a sociedade está entrando numa que para tudo tem uma explicação que é um problema físico dele. Recentemente fizeram um estudo, colocaram eletrodos e analisaram a reação de um cérebro de um serial killer, de um assassino serial. Digo recentemente, isso deve ter umas 2 décadas mais ou menos. Um assassino serial e uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime. E repetiram isso com diversas amostragens. E aí quando mostrava sangue, uma cena de assassinato brutal, o cérebro do serial killer reagia de uma maneira, tipo festa na floresta, e a pessoa normal de outra, horrorizada, aviltada, indignada e assim por diante. Já sabem onde eles querem chegar, né? Tadinho do serial killer. O cérebro dele foi gerado de maneira... Irmãos, neurocientistas já mostraram que o cérebro, se você fizer a mesma coisa com criancinhas, desde que elas nascem, os cérebros são iguais, com raríssimas diferenças. Agora, essa criança, ela demonstra comportamentos de sociopatia,
e ela não é corrigida, ela não é repreendida, e ela vai continuar progredindo nessa sociopatia. Eu vou dar outro exemplo. Você já percebeu, crianças, quem é, novamente, professor de crianças pequenas, que já demonstram um comportamento, uma menina mais masculinizado ou um menino mais feminilizado? Eu já. Eu tenho um menino que o que ele pode parece uma mariposa. Não percebe quem não quer. E gosta de um spotlight, gosta de uma atenção. E a professora, já conversamos, ela fica em cima. O que acontece, meus irmãos? Nosso coração tem inclinações pecaminosas desde o ventre. Pastor, sou divergiu do assunto? Divergir não, nós estamos falando sobre criação de filhos. Então, quer que seja, meus irmãos, uma criança mais rebelde, quer seja uma criança mais teimosa, quer seja uma criança com tendências homossexuais ou com tendências à violência, cabe ao pai e à mãe perceber isso e reencaminhar. Bem, no nosso caso, através da palavra de Deus, o comportamento dessa criança. O cérebro dela, como eu mencionei lá no começo, é extremamente elástico e programável. E você pode trabalhar a vida dessa pessoa, corrigindo desvios. É claro, meus irmãos, que a sociopatia ou até mesmo o homossexualismo não é uma coisa tão frequente assim, mas a rebeldia é. Então você dá uma ordem para o seu filho e você percebe que ele vai fazer batendo o pé, de cara amarrada, fazendo o que meu pai falava de muxoxo, sabe? A criança sai falando consigo mesmo. Aí meu pai falava, Zé Buscapé, volta aqui. Lembra o Zé Buscapé? Desenho animado? Aquele que fala... Só a mulher entendia o que ele falava. Ninguém entendia nada do que ele falava. Meu pai falava, Zé Buscapé, pode voltar aqui. Eu sabia que ou eu mudava minha atitude, meu amigo, ou a hino nacional ia ser executado. Não é nada. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós somos uma geração tão ocupada com tanta coisa, o celular, é o compromisso, é não sei o quê, que a gente vai... Ou então a gente dá aquele aviso vazio, né? Olha essa atitude, hein? Mas nossa, revolução da educação infantil, esse aviso. Ele foi morrendo de medo. Eu vejo, meus irmãos, que mais e mais nós precisamos aprender como que a paternidade e a maternidade definitivamente não é para fracos. Não é para quem acha que é só ficar tirando foto, fazendo book da barriga nos 9 meses. Aí depois, né, faz a mês aniversário, todo mês gastando a grana, depois faz o aniversário. E aí a criaturinha já está começando a se graduar na escola de pecador e aí não tem mais aquela graça. Aí você já começa a ter, daqui a alguns anos, aquela sensação, porque eles crescem. Claro. Porque daqui a pouco, meu irmão, aquela criaturinha bonitinha, você vai estar lidando com situações de adulto. E esse era o problema nessa família. Toda a disfuncionalidade da vida de Isaac e Rebeca em tratar os seus filhos está se refletindo agora. E isso é extremamente sério. Eu volto a usar o exemplo, meus irmãos. Nós temos vários professores aqui na escola. A Marcela tem o Max, tem a Evânia, tem a Sara, tem a Suame, o Tiago. E a gente fica de cabelo arrepiado que a gente vê na escola. Aqueles são os políticos de amanhã. Crianças que têm um senso de ética. Na verdade, deixa eu corrigir, quase não tem senso de ética. E a coisa está se desenrolando na nossa sociedade, que o tecido da sociedade, a estrutura, está se desfazendo.
Sim, mais triste quando você vai conversar com o pai mesmo. Um dos pais de um menino que eu tive que, não fui só eu, mas eu repeti ano passado. Não tinha nem como ajudar. Tocou flauta o ano inteiro, fechou o ano precisando de mais de 20 pontos. Não tinha nem como ajudar. Nem fazer um trabalhinho, porque eu não sou esse professor, não. Sei que ele ficou, mas foi mais umas 2 matérias. E agora ele recentemente me contactou porque queria comprar meu carro. Eu estava negociando, estava. Bem, tendo conversado os termos, que acabou não acontecendo, eu falei assim, poxa, eu queria aproveitar e falar sobre o fulano. E em poucas palavras falei assim, seu filho vai ser reprovado de novo. O menino não quer nada. Eu já vi que o pai não foi muito longe nos estudos, é aquele cara que vive de vende isso, vende aquilo, vende o carro, vende o terreno, vai se virando e tal. Mas vai que o filho dele não dá para isso, né? E eu falei assim, olha, pai, deixa ele colocar uma coisa. É importantíssimo que você olhe o caderno dele todo dia. Ele não faz nenhum terço dos trabalhos de casa. Aí você acha que é exceção? Raros são os pais. Irmãos, era para no dia de conto com os pais, qual é o nome daquele trem mesmo? Pais e mestre, né? Tá. Era para eu não ter tempo. Era para ter fila. Eu dou aula para a escola toda. Eu só não dava aula para o maternalzinho, que acabou. Eu, como único professor de uma determinada matéria, eu não era para conseguir nem cuspir. Gente, eu vou dar uma parada aqui para eu ir ao banheiro. Mas não. 5, 8, 10 pais, de cento e tantos, vêm perguntar. E o mais engraçado é que, de vez em quando, vem um pai e diz assim, não, você não precisa não. Teu filho é maravilhoso, filho é exemplar. Não falo isso não, porque às vezes você enche a bola demais e a criatura acaba relaxando, né? Eu digo, não, olha, parabéns, seu filho, sua filha está indo muito bem e tal. Esse não precisava vir. Mas o que precisava vir, nem aparece. Nós vivemos uma crise, irmãos, e eu oro para que os nossos jovens ouçam essas palavras e não fiquem com medo, de maneira, esse não é o objetivo da maternidade, você não vai pegar um alien quando voltar da maternidade, não é um bicho, né? O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que nós precisamos, assim como nos preparamos para tanta coisa na vida, nós precisamos nos preparar, irmãos, para sermos pais, sermos mães. É engraçado como até o mundo compreende isso. Você se lembra, se você gostava de assistir A Família Dinossauro, que teve um episódio, sabe aquele que tinha os bonecões de fazer dinossauro da Disney? Que teve um episódio que eles perderam a licença de pai e mãe. Eu não lembro exatamente porquê, mas o conselho lá de criança, né, do menor, verificou que eles fizeram alguma coisa errada, eles perderam a licença. E aí não podiam mais ser pai e mãe dos 3 que eles tinham. Do Baby, por exemplo. Você compreendeu a crítica social? Porque a sociedade americana ainda está pior que a nossa. A nossa ainda é mais conservadora, de certa forma. Mais, que gira mais em torno da família. Lá você tem meninos que fazem 18 anos, saem de casa e vão morar sozinho. Não querem saber de nada, nem dar trela para coisa alguma. E aí nesse episódio eles perdem a sua licença. A crítica social é, nós precisamos reaprender e rever o que é ser pai e o que é ser mãe. Porque alguma coisa está muito errada na sociedade. Pastor, mas de onde eles tiram isso? Irmãos, qual é o país que você mais ouve falar sobre serial killer? Qual é o país que você vê aqui a criminalidade não chega nem perto do nosso país, que nós somos top, né? Eu estou dizendo para um país desenvolvido, que o nível de pobreza é muito menor, você ainda tem uma criminalidade muito alta, onde as pessoas, inclusive, têm direito a porte de arma e nem isso inibe, tanto quanto deveria. Você acha, irmãos, que... mais uma coisinha. E qual é a solução, meus irmãos, para a sociedade que os sociólogos dizem? Educação, é ou não é? Então, como é que não funcionou nos Estados Unidos? E tantos outros países, como é que não funcionou? A solução, meus irmãos, para esses problemas todos que a gente está falando não é educação. É o Evangelho. Os Estados Unidos têm caminhado do jeito que está porque ele tem se afastado a passos largos da base na qual ele foi criado, foi formado
nas 13 colônias, sei lá quantos anos atrás. Diga, Marcelo. Hum. É, só para ficar na gravação, a irmã estava mencionando sobre o alto índice de, eu não diria ateísmo mesmo, né, mas é uma modinha entre as crianças, porque fica bom de se posicionar dessa maneira, mas realmente se posicionam. E trabalhando em uma escola cristã, você percebe, por isso que eu falei que é uma modinha, que quando submetidos ao ensino cristão, eles não reagem dessa maneira com agressividade. Por quê? Porque eles estão copiando o comportamento. E eu nem acho necessariamente dos pais. Não? Você vê, meus irmãos, que o Deus cultural ainda é adorado pela maioria desses pais. Deus cultural que a gente tem falado tantas vezes aqui na igreja, né? É o Cristo inventado. É o Deus da cerimônia lá, infelizmente é verdade, lá em Chapecó. É o Deus que recebeu todo mundo que morreu naquele avião. Todo mundo. Todo mundo agora era maravilhoso, era bom, era. E eu até acho que, como seres humanos, eram ótimas pessoas. Mas aos olhos de Deus, a gente sabe muito bem o que separava as pessoas dentro daquele avião, como dentro de qualquer lugar que nós estivermos. Mas isso não é mencionado ali. Né? O importante é esse Deus que abre os braços para todo mundo. Você tem que ser muito ruim para ele fechar os braços. Mas muito ruim mesmo. Não esse pessoal ali, que era trabalhador, né? Pai de família, honesto. Tá? De vez em quando fingia uma contusão para enganar o juiz, mas é coisa do jogo. Quer dizer, não eram pecadores. Então, essa ideia do Deus cultural está muito presente nos pais da nossa escola. Porque nem todos são, que têm os filhos na nossa escola que é cristã, nem todos são cristãos praticantes, né? É cristão de nome só. O que nós fazemos quando tem as reuniões de Dia dos Pais, Dia das Mães, ou qualquer coisa assim, como no Natal agora, que vai ter o encerramento com base no Natal, nós pregamos o Evangelho para esses pais. Um amigo meu disse que o Deus cultural ele é melhor que o Papai Noel, porque o Papai Noel não dá presente para um menino. O Deus cultural, até para o mau menino, dá presente. É muito complicado. Muito bem. Então, meus irmãos, e fica aqui também para os filhos adultos, né? A pergunta: por que Esaú insistia tanto em ser desobediente? Por que ele se casou com pessoas tão diferentes de nós? Era o pensamento de Rebeca. Por que ele continua numa regressão, né? Não é progressão, né? Numa regressão de desobediência? E aos filhos, aqueles que ainda moram debaixo do teto dos seus pais, especialmente, mas vale para todos nós, até nós adultos como filhos, né? Como está o nosso relacionamento com nossos pais? O relacionamento, irmãos, ele progride, né? Então eu não pedi autorização. Essa semana eu quero sair, eu não vou ligar para o Rio de Janeiro. Pai, posso ir? 70 e tantos anos de idade, eu com 46, posso... Não, claro. A pessoa, a irmã Júlia pediu autorização, irmã Terezinha, para vir para cá hoje? Não dá, né? Já adulta, dona do seu nariz, vacinada, como a gente dizia antigamente.
o relacionamento mudou, mas a honra não. Aí é que é o ponto. Você tem um relacionamento com seus pais que, mesmo que esteja progredindo, né, ele continua se adaptando ao momento da vida deles. Ele continua demonstrando a honra que a palavra de Deus coloca aos seus pais. Numa comunidade patriarcal como a de Isaac, o comportamento de Esaú é inadmissível. E nós vamos verificar que mais à frente o comportamento dos filhos de Jacó, que a gente não acompanha a família de Esaú, né? Tem nada a ver com a semente santa. O comportamento dos filhos de Jacó vai demonstrar as mesmas desfuncionalidades dele dar preferência a um, dos irmãos desunidos entre si, e assim por diante. Se eu fosse neopentecostal, eu ia dizer que era maldição hereditária. Não é maldição hereditária, não. É que Jacó, infelizmente, não aprendeu e repetiu boa parte dos mesmos erros. Diga. Cadê aquele microfone? Acho que a gente... É porque não vai sair na gravação, mano. Tá, não vou esquecer não. Fala então. Sim. Sim. O que a Luma está sussurrando aqui no primeiro banco é sobre filhos adultos ou já crescidos que brigam na frente dos seus pais. Isso aconteceu uma vez na minha família, né? Eu já era nascido, meus tios todos casados e tal, na festa, né, de família. Aí dois resolveram lá bater boca e tal, já estava botando o dedo no nariz, e o meu avô, que era, depois de Moisés, o homem mais manso da face da terra, manso, tranquilo, calmo, sendo tranquilo. Eu o vi perder a paciência pela primeira vez na minha vida, e a única, diga de passagem. Né? Eu claramente não puxei para ele, infelizmente. Então era incrível a indignação dele com aquela cena que eu também não tinha visto. Eu tinha visto assim, né? Discordâncias rápidas e tal, mas um gritar com o outro, e se alguém, a turma do deixa disso não chegasse, não sei onde ia acontecer, eu nunca tinha visto. E muitas vezes, irmãos, a gente não percebe, filhos não percebem isso dentro das casas também. Segunda aplicação importante, irmãos, é que casamento é mais do que um contrato social, é uma aliança. Isso tem a ver, meus irmãos, com a questão de que, de maneira nenhuma eu quero trazer aqui uma teologia aliancista, mas de que existe um mandato claro da bênção sobre a família que pertence ao Senhor. Existe um mandato claro contrário ao julgo desigual. E quando nós unimos tudo isso, meus irmãos, a gente não percebe nem preconceito, nem um mero capricho da parte de Deus. O que a gente percebe é o cuidado de Deus em preservar a semente santa. Tanto no Antigo Testamento, em que ele está preservando aqui a semente que vai levar eventualmente até o Messias, mas hoje, na igreja, a mesma coisa. Aqueles aqui que são casados com um crente, já sabem da dificuldade que é orientar e conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Agora, e os que não são já podem estimar. Já pensou quando você é apenas você e você não conta com a ajuda do seu esposo ou da sua esposa? Em que você conduz para um lado e ele conduz para o outro, e a gente sabe de vários testemunhos de irmãos que já contaram isso. Agora, o que me surpreende, meus irmãos, e aqui vai a nossa falta de sabedoria como seres humanos, que com tantos exemplos já não era para isso ter acabado. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu era garoto, nós tínhamos uma fileira de irmãs que toda quarta-feira, era o dia de culto de oração, orava pelo seu esposo. A maioria deles é tudo gente boa, que tinha problema nenhum com a igreja, gostava da igreja, mas foi casar e nunca mais apareceram.
Já conseguiram o seu prêmio, que era casar, e acabou. E aí já iam 10, 15, 20 anos delas orando pelos seus esposos, certo? Aí você pensa assim, os adolescentes e jovens dessa igreja vão olhar para isso aí e dizer, olha só, quem aprende com os próprios erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Então não vou entrar nessa furada. Certo? Errado. Eu tinha uma amiga que era filha de uma dessas irmãs, que via a luta da sua mãe e toda hora aparecia com o namorado descrente na igreja. Surreal. Mais surreal foi quando um desses rapazes lá que ela estava namorando, um ótimo rapaz, diga-se de passagem, se converteu na nossa igreja. Alguém adivinha o que ela fez poucas semanas depois? Desmanchou com ele. Ela estava em missões, né, irmão? Pois não é? Ela agora eu vou atrás do próximo. Irmãos, é incrível. É surreal uma realidade dessa. A pessoa não apenas não aprende com a própria família, como tendo dado por Deus, por sua misericórdia, a oportunidade de sair dessa, e volto a repetir, e esse menino era um menino tão bom, tão centrado e tão convertido, que quando se converteu, e ela terminou, ele continuou na nossa igreja, foi batizado, e estava lá desde que eu fui embora do Rio de Janeiro. Foi embora não, ele se converteu de verdade. Eu tenho, para mim, que Deus deve ter encaminhado para uma mulher que quisesse compromisso com Deus, porque a minha querida amiga, aparentemente, que eu nem sei o que foi da vida dela. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que esse alerta, além de estar na palavra de Deus, ele está ao nosso redor o tempo todo. Agora, é claro, meus irmãos, que todas essas situações que acontecem na nossa vida, eu volto a repetir, não é o fim do mundo. O que nós devemos fazer se nós já passamos por essa ou outra má decisão diante da palavra de Deus? Bem, claro, arrependimento, mudança, etc. Mas eu devo usar o meu exemplo para instruir os mais novos. Para dizer, olha, eu fiz isso, não entra nessa. Eu já pisei nessa bola, eu já errei nisso daí também. Instruir os mais novos para que não caiam na mesma situação. Por outro lado, pelo lado positivo, nós precisamos compreender, meus irmãos, essa questão da aliança. Então hoje você está com papai e mamãe, legal. O casamento é um relacionamento que suplanta o vínculo que você tem com a pessoa que você dividiu até o próprio corpo, no caso a sua mãe. Com a pessoa que você deve a própria vida também, no caso seu pai. A palavra de Deus coloca, meus irmãos, que no casamento algo acontece que não acontece na paternidade e na maternidade. Deixará o pai e a mãe, se unirá a sua esposa e serão uma só carne. Repare que biologicamente, em certo sentido, você já foi uma só carne com a sua mãe. É algo que é incrível que uma mulher experimenta. Isso aí não tem como você negar. É tão incrível que o Senhor Deus usa até, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça dele, eu não me esquecerei de vocês. É tão tremendo que Deus usa esse vínculo para mostrar o tamanho do amor dele para Israel. E aí Deus fala assim, mas peraí, tem um vínculo maior. Tem um vínculo superior. E como é que a nossa sociedade tem tratado esse vínculo hoje? Como um test drive. Como um não está bom, deixa eu ir atrás do próximo modelo. E nós, meus irmãos, temos engolido isso. E é importante, de novo, reforçarmos como igreja. Irmãos, a igreja do Senhor é a última linha de defesa de uma mentalidade conservadora. É a última. Não é o Congresso. Não são os políticos.
É a igreja do Senhor. E diga-se de passagem, nem todas. Nem todas. Então essa aliança, meus irmãos, precisa ser alimentada, transformada no nosso ponto de vista como uma cultura no nosso meio que possa tirar da mentalidade dos nossos filhos. Primeiro, tomar o casamento como algo descartável. Segundo, tomar o casamento como algo que você entra sem pensar muito. Não está preparado a estar convicto de que é aquilo, ou é aquele, aquela, que Deus deseja ao seu lado. Então eu sei, meus irmãos, que às vezes parece que o vosso pastor assim, acaba com todo o romantismo, né? E não, eu não estou achando que você deve fazer também um formulário de uma análise sócio, sei lá o quê, da pessoa. Sócio o quê? Sócio-teológica? Uma criando as coisas aqui. Não estou dizendo isso, irmãos. Mas eu creio firmemente que existe entre, né? Entre aquele arrepio, aquele negócio na barriga que dá. Cuidado, pode ser lombriga. Entre isso e você não usar de forma alguma a cabeça, deve ter um equilíbrio, né? Deve ter um equilíbrio em que, sim, poxa, eu estou realmente gostando dessa pessoa. Mas espera aí, deixa eu apertar o botão de pause aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu analisar. Porque caso contrário, irmãos, a gente vai se ver muitas vezes em situações em que aquilo que havia sido sonhado, aquilo que havia sido aspirado, né? Acabou se transformando em fumaça. Porque não era bem aquilo que a gente tinha sonhado, né? Muito bem. Vez por outra, é importante que você mande seus filhos para fora, para que eles tenham as suas próprias experiências de vida. Espera aí. O que o pastor Ezequias está falando aqui, meus irmãos? Nós, às vezes, queremos passar plástico bolha ao redor dos nossos filhos. Isso é uma reação natural, né? Então, por exemplo, eu não dou liberdade aos meus que eu tinha. E a minha não dar tanta liberdade, a minha atitude, tem a ver com que a rua, a sociedade hoje não é como era há 40 anos atrás. Eu literalmente brincava, nas férias, é claro, o dia inteiro na rua. Eu voltava de fuligem até onde você puder pensar, porque era rolando, jogando bola no paralelepípedo, na ladeira. E de boa. Eu não tenho coragem de deixar meu filho na rua hoje. Morando ou não morando num bairro bom. Eu já morei no bairro supostamente, na época, né, mais chique de Boa Vista, e a Leila foi assaltada com o Azaf no colo, na porta de casa. Isso há 16 anos atrás, 15 anos atrás. Então, realmente não é a mesma coisa. Por outro lado, meus irmãos, nós precisamos aprender a preparar os nossos filhos para voar. Ele até usa essa expressão, passarinho precisa voar. Preparar os nossos filhos para a vida. Bom ensino bíblico perde a sua funcionalidade se ele não tem com o que reagir. Vou explicar. Você pode ter a melhor teologia do mundo, mas se você não sabe usar essa teologia para interpretar o que está acontecendo no mundo, para fazer uma leitura do mundo, ela se torna um negócio que você coloca na prateleira dizendo assim, olha só, que coisa linda o conhecimento bíblico, a teologia que eu tenho. Mas o projeto de adulto, quando chega na vida adulta, ele não consegue discernir como pegar aquilo lá e aplicar na sua vida prática. Não sabe aplicar no seu dia a dia. Cada vez mais, meus irmãos, estão chegando à idade adulta jovens adolescentes completamente despreparados.
É homem que se casa e não sabe trocar uma lâmpada. São mulheres que se casam e não sabem ferver água. Se ferver água, queima. Há mais ou menos 7 anos atrás, 8 anos atrás, não lembro bem aqui, eu estava no grupo Renovo, que agora quem dirige é o Tiago, né? Eu estava no grupo Renovo, eram todos novinhos, eram todos bonitinhos, 12, 13, 14 anos. Eu falava sobre esse tema. Aí uma de vossas filhas, que eu prefiro não falar quem foi, disse assim: preciso não, pastor, vou ter empregada. Eu falei: é a minha deixa. Tá certo? Quanto é que você acha que custa uma empregada? Não sei. Tudo bem, mas foi 7 anos atrás, mas a inflação não comeu tanto assim. Uns R$300. Falei: de vale transporte, né? Aí em 5 minutos, irmãos, eu dei para eles uma aulinha básica de direito trabalhista e o que significava ter uma pessoa trabalhando, uma funcionária do lar, né? Dentro da sua casa lá, de manhã, de tarde, vale transporte, tudo isso, direitos e tal. Aí ela assim: quer dizer então que eu vou ter que ter um emprego melhor. Ela conta com aquilo que talvez nem aconteça, mas não pode supor na mentezinha dela aquilo que pode acontecer, ou seja, que ela aprenda a fazer as coisas. E isso, meus irmãos, foi uma das coisas que, anos depois, motivou o papo de menina. Dentre várias outras coisas. Sabe por quê, meus queridos? As nossas meninas têm sido alimentadas pelo discursinho feminista desde pequenas. Não, pastor. Isso é papo de liberal direita alarmista. Não, não é não. Isso tem sido colocado devagar nos lugares aí. Empoderamento feminino, pois é. Eu não lembro exatamente do filme, mas meu sogro estava assistindo O Sorriso de Mona Lisa agora. E se eu me recordo bem desse filme, ele trata exatamente disso. Cria uma crítica às mulheres que naquela época faziam faculdade para ficar em casa. O ensino superior nos Estados Unidos é algo para todos há muito tempo. Então, a crítica que veio depois vai fazer faculdade para quê? Para ficar em casa? E, irmãos, eu não estou dizendo que toda mulher não deve ou não pode trabalhar. Isso não é o ponto aqui. O ponto é que eles estavam querendo dizer o seguinte: se você optar ficar em casa, você é uma derrotada. E eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Essa é a mensagem que está sendo colocada. E, atenção vocês que têm filhos na faculdade, que elas estão recebendo lá também. Então você fez a faculdade, passou no concurso, tal, e aí depois de tudo isso você achou o príncipe enlatado e aí casou. E aí veio o primeiro catarrento lá, nasceu, né? E aí o que ela faz? Ela chega lá, eu nem sei se existe mais essa possibilidade, ela pega uma licença não remunerada de, sei lá, 2, 3 anos para poder dar mais tempo para o filho. Ou, mais grave ainda, ela abre mão de um cargo concursado para cuidar dos filhos. A Terceira Guerra Mundial do Feminismo implode. Que ela fez uma coisa absurda dessa. Então percebam, meus irmãos, existe, ao mesmo tempo, esse projeto nefasto em cima das meninas. O que está acontecendo em cima dos meninos? Tem acontecido, meus irmãos, uma descaracterização. Se o viking caísse nos nossos dias, ia considerar a maior parte dos homens de hoje mulheres. Falta gana, falta garra. Eu li até um artigo outro dia que a educação hoje tem sido doutrinada a impedir que os meninos sejam meninos. Eu fico vendo de vez em quando lá na escola. Eu já fui o único homem, tirando o irmão lá da administração. Agora não. Tem um professor de matemática e tem um professor eu acho que é biologia. Não, agora também tem um professor de
de música, nós invadimos, enfim. Mas eu já fui o único. Estavam lá os meninos. Eu ficava vendo as professoras, a diretora, a coordenadora. Menino, sai do céu. Menino, para de correr. Menino, e eu quase que falei, menino, pega uma Barbie. Eles são homens. Aí tava jogando, aí batiam com o outro, aí ficava lá no chão. Aí a professora, ainda vai quebrar uma perna. Eu falei, se quebrar tem gesso. Irmãos, passava do cuidado. É aquela coisa de homem é assim. Mas queriam um comportamento feminino, oberando o feminino dos homens. Onde é que estavam as meninas? Estavam lá no canto, batendo papo, típico de salão de beleza, aquela coisa e tal, discutindo a relação. E menino queria suar, correr atrás de bola, subir em árvore, tal, subir no brinquedo. Raro são as meninas que estavam brincando. Né? E ainda querem dizer que não tem, ninguém nasce menino, ninguém nasce menina. Ah, claro, a diferença de comportamento. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que a gente vai permitir qualquer coisa, não é isso. De vez em quando eu tinha um mais afoito, que entrava, parecendo que estava disputando o campeonato para rachar o colega no meio. Eu, fulano, calma, você está muito nervoso. Segundo aviso, fulano, senta aqui do lado do tio, rapidinho. Senta aqui, que você está parecendo que está disputando a Copa da Vida. Valendo a vida, é por aí. O que também, diga-se de passagem, irmãos, é do comportamento masculino. É um traço de pecaminosidade? Mas é. Mulheres já assistiram aqui um jogo de futebol, uma pelada? Geralmente está valendo uma coca, né? É padrão, não é isso? Apostar a coca é padrão. Mas tem hora que você olha assim, eu já fiz isso, olhar para lá e falei, gente, que hora que vai chegar o troféu que vocês estão disputando? Jogo de crente que o pessoal perdia a cabeça, aí você tinha que, lá no nosso retiro, teve umas 2 vezes que a gente pensou, calma aí e tal, mas foi tudo paz. Não, no meu caso eu apostava Pepsi, Coca não, Coca é mal, é opressora. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que os nossos filhos precisam ser preparados, precisamos discernir, né? Só um minutinho, Sara, não esquece não, discernir qual é a orientação que nós devemos ter, por quê? Porque, veja bem, daqui a um pouco, eles vão estar cuidando da sua casa. Você que é pai de menino, você já vê no seu filho, não importa a idade que ele tem, traço de responsabilidade, de habilidade, de capacidade de gerir a própria casa? A sua nora vai acender vela de agradecimento a você? Pelo homem que você está colocando lá na frente? Isso vale para todos nós. Eu só tenho um homem, ainda eu só tenho homem. Vocês também só têm homem. Homem, meu Deus do céu. É uma macharada incrível aqui. Diga, Sara. Ah, sim. Está aí a professora de educação física falando que os pais nem sonham que os filhos fazem numa. Irmã, eu nem diria só na quadra de esporte. Dentro de sala de aula, de vez em quando eu tenho que dar uma de doido. Eu tenho que dar uma de doido, chegar assim, vem cá, você interrompe o seu pai desse jeito? Ah, que interrompe. Alguns até interrompem, mas. Aí ele, não. Então por que você está me interrompendo? Próximo aviso vai ser lá na coordenação. Você não consegue dar aula. Eu duvido que eles fazem isso na reunião de família, na maior parte, né? Mas dentro de sala de aula, coisa complicada. Diga, Rendo. James Dobson, Educando Meninos, ele é. James Dobson, eu tenho o livro. Talvez você esteja falando de outro livro. Não sei, é do James Dobson? Ok, diga lá.
Eu não sei se é no mesmo livro que James Dobson fala também sobre a maioria dos filmes e séries, especialmente americanas. Eu confesso, irmãos, que até acho engraçado e rio, mas tem uma hora que você tem que parar para pensar. Tá, vamos falar do que eu já falei, da família dinossauro. A mãe era centrada. Eu não me lembro quase de uma mancada daquela dinossauro. Oi? Ah, sim, a lista de programas é imensa. O pai era um gordão atrapalhado, que fazia tudo de errado, e ainda tinha um filho que ele tentava conquistar o amor, e ele dizia o quê? Não, é a mamãe. Então, repare. Não, olha, é geral. Eu acho que até a série do Chris, o pai ainda era mais, né, mais firmão ali e tal, dava um bom exemplo. As séries americanas, eu gosto muito de assistir, basicamente o meu passatempo, em que você fica, pelo amor de Deus. A mãe é perfeita, o pai é um atrapalhado. Oi. Sim, começam nos desenhos animados. Da vez é a Peppa. Olha, pronto. Ah, pastor, isso é exagero, não tem nada a ver. Você acha realmente, meus irmãos, que retratar um comportamento distorcido para uma criança que está absorvendo tudo não tem nada a ver? Aí em vez de estar copiando um exemplo, aquele menino está aprendendo que é legal ser bobalhão. E aquela menina está aprendendo que, se o meu marido for um bobalhão, é só eu tomar a rédea da situação e está tudo ótimo. Então, meus irmãos, sim, esse livro, inclusive, ele não é fininho, não, é essa grossura. Educando Meninos mostra, meus irmãos, como que isso é um plano diabólico, com absoluta certeza, mas na sociedade, um projeto de diminuição do papel, da masculinidade. E você sabe por quê? Uma socióloga fez uma pesquisa em favelas do Rio de Janeiro. 80% dos jovens envolvidos em criminalidade vinham de lares onde não existe a figura do homem. Então isso não é religiosidade. Isso não tem nada a ver com suposição, isso é estatística. A ausência, agora eu quero ser muito claro aqui, a ausência ou a presença figurativa de um homem dentro de um lar causa um impacto real na criação dos filhos. Isso não é inventar as coisas. E, novamente, não tem nada a ver com religião. Um artigo de uma revista, irmãos bem sabem das minhas enormes reservas sobre a psicologia, mas eu entendo que aí eles acertaram, porque eles não usaram de psicologia, mas de observação clara. Eles disseram que a formação da feminilidade e da masculinidade nos filhos está intimamente ligada com a figura do pai. O pessoal do movimento LGBT não gostou desse artigo. Já pensou nisso? Sabe por quê, meus irmãos? E, novamente, quando a gente faz essas afirmações, a gente não está de maneira nenhuma menosprezando o papel insubstituível e inconfundível da mãe. O que nós estamos falando é a definição da sexualidade, da identidade dessa criança. E isso se torna claro que se você conversar, né, com alguns homossexuais, você vai descobrir alguns fatos que se repetem. Uma mãe dominadora e um pai omisso. Se você juntar isso com a infelicidade de um abuso sexual, aí você tem, meu irmão, um quadro, uma receita da tempestade perfeita. Para acontecer o pior. Se você adicionar ainda uma inclinação pecaminosa daquela criança, a coisa complica mais ainda. Então veja bem, meus irmãos, tudo isso nós estamos ventilando aqui, e parece que a gente está só pintando um quadro horrível. Não, mas a gente precisa, como estamos olhando para a família de Isaac, um exemplo ruim, perceber que os avisos, os sinais estão aí, para que a gente tome outro rumo, que a gente leve a nossa família para outra direção. Que a gente compreenda, meus irmãos, que
Tá? Teu trabalho te prende de 8 às 18. Mas é necessário que você compreenda que seu trabalho em casa é 24 horas, estando presente ou não, estando pessoalmente com sua família, com seus filhos ou não. É ocupar a mente com o que está acontecendo com a vida deles e pensar assim, o que eu faço sobre isso? Como é que eu procedo nisso? E, meus irmãos, você pode tomar todos os cuidados do mundo, você vai ser surpreendido de vez em quando e vai ter que dar 2 passos atrás, se reagrupar com o seu cônjuge, replanejar, para depois partir de novo, para resolver coisas que vão aparecer. Diga, só um minutinho, diga, Renan. Nós sabemos que é assim, irmãos. Agora eu compreendo. Às vezes, né, você ficou. Eu tomo, irmãos, pela minha quarta-feira. Todos os meus dias de aula são alternados, manhã ou tarde. Mas quarta-feira é o dia inteiro. É de 8 às 18h20. 18h30, 35 minutos eu chego em casa. Eu chego já com a bateria, nem aquele celular antigo da. Pini já. E aí, exatamente na quarta-feira que eu tenho um grupo de vida. Então não dá nem tempo de ficar cansado. Né? Eu tento, às vezes, dar uma deitadinha de 20 minutos para reabastecer, tomar um banho. Então, esse é um dia que me incomoda. Porque é exatamente isso que ele está falando. Eu não tenho tempo para parar e olhar o que está acontecendo com os meus 3. E ainda assim, tem que arranjar um jeito de fazer isso. Questionar se o devocional já foi feito, se o dever de casa. Olhar se as atividades que eles têm já comprometidas estão realizadas. É aquilo que eu digo, irmãos. É uma maravilha fazer book de barriga, da barriga grandona. É lindo, né? Comemorar mês aniversário, o aniversário de 1 ano e tal. Ah, mas tem tanto mais coisa pelo caminho. Tanto mais coisa. O outro lado, se eu pudesse, teria mais um. Porque não tem coisa mais gratificante de você, debaixo do temor do Senhor, saber que você pode estar colaborando para a formação de futuros lares piedosos. Se fizermos, pela graça de Deus, tudo que estiver ao nosso alcance, isso a gente discutiu até quando estava falando sobre os decretos de Deus, é a minha convicção pessoal. Que Deus, na eternidade passada, olha para aqueles que serão assim fiéis e os agracia com seus eleitos. É a minha convicção pessoal. Aqui e acolá ele não faz isso, porque ele é soberano para fazer uma coisa ou outra. Mas ao olhar as estatísticas, irmãos, e comparar com o ensinamento bíblico, que é Deus que escolhe os seus, nós só podemos juntar as coisas e perceber, aquele que é fiel, aquele que é obediente em conduzir e educar seus filhos, prepará-los, que é o terceiro ponto que estamos vendo aqui, para uma vida adulta, espiritualmente responsável também, recebe a graça de Deus de poder ser pai ou mãe daqueles que Deus tem escolhido. Só que nós só podemos fazer a nossa parte. A outra parte pertence ao Senhor. Diga, Gustavo. Eu não sei nem por onde começar.
tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar esse aconselhamento. E aí dizer, olha, vamos reservar 50 sessões para começar. Para começar a conversa, a mulher acha que não está vendo nada na vida, né? Está só, entre aspas, cuidando dos filhos. Por quê? Isso não é uma mentalidade que foi alimentada assim, com discurso feminista. Pensei, irmãos, quando a gente fala isso, eu sei que as suas papilas gustativas da oposição dizem assim, pastor, isso não é um discurso que beira o machismo. Perceba a diferença. Eu acho que todo mundo deve ter uma formação superior. Homem, mulher, se cachorro também pudesse, deveria ir também. Não há distinção. Avatar, alienígena. Esse não é o ponto. O ponto é que até o homem, muitas vezes, vai ter que fazer escolhas. Quer ver só? Eu tive um amigo que ele estava num dilema. Qual era o dilema? Ele trabalhou tudo que ele pôde e aí ele foi reconhecido. Qual era o reconhecimento? Cargo de supervisão. Só que o cargo de supervisão requereria dele mais horas, mais tempo, noites, fazendo relatório em casa e tal. A grana era boa, o trabalho vai aumentar. Aí ele perguntou para mim, o que você acha? Eu falei assim, não vale a pena. Ele é homem. Ele também tem que tomar decisões contrárias ao discurso do macho alfa, que conquista, que é bem sucedido, que não sei o quê. Irmãos, eu não estou brincando não, ele podia inclusive mudar para um bairro melhor, com o que ele ia ganhar. Eu falei, na minha opinião, você deve dizer assim, muito obrigado, patrão, mas eu preciso de um emprego que me permita estar em casa no final da tarde, dos 18h30 eu estar indo para casa. Eu fiquei muito contente que ele atendeu, eu nem vou dizer mesmo o meu conselho, o conselho da palavra, que ele pode botar 1 milhão. Quantas famílias a gente conhece de gente extremamente bem sucedida? O casamento não dura nada. Outro dia eu soube de 2 artistas que eles se veem por mês 8 dias. Já pensou uma coisa dessa? Porque cada um está cuidando da sua carreira. E essa mulher, de maneira nenhuma, especialmente na sociedade americana extremamente alimentada pelo feminismo, de maneira nenhuma vai conceber a possibilidade de abrir mão ou diminuir a sua carreira para poder acompanhar o seu marido, ou eles entrarem num acordo, vamos os dois diminuir e a gente só aceita projetos que estejam juntos, 8 dias por mês. Não precisa dizer que não vai dar certo. Esse casamento é um adultério esperando acontecer. Uma colega de set de filmagem, com um técnico, sei lá do que, ela afirma, é fácil cantar essa pedra. Mas por quê? Porque essa dificuldade de se adequar à sua vida, né, a outra coisa que não seja a imagem de sucesso vendida pelo mundo. Sabe, irmãos, se a economia do nosso país fosse outra, nós teríamos direito, ou acesso pelo menos, a muita coisa que nós não temos hoje. O carro popular que a gente compra seria coisa que a gente estaria mandando nosso filho. Não foi vai estudar em Manaus? Filho, deixa eu comprar aqui um golzinho com área de direção para você poder ir. Eu não estou brincando, não. O carro que custa 40 mil custaria 20 e pouco. E aquele carro que você vê só o empresário, ou o político corrupto, ou o cantor de forró passando, você teria condição de comprar também. O problema, meus irmãos, é que a gente não acordou para a realidade que, eu estou dizendo a gente, muita gente não acordou para a realidade de que para ter essas coisas nós vamos ter que perder coisas mais valiosas. Entende? E aí a gente entra naquela roda viva. A gente ganha 1.000 que é 2, ganha 2 que é 3, 3 que é 4, 5, 6, 7, 8. É a velha história. Tá a pé que é a bicicleta, tem a bicicleta que é a bicicleta elétrica. Eu já botei mais um passo aí, né, para quebrar o galho da pessoa. Tem a bicicleta elétrica que é a motinho 75 cilindradas, nem fabrica mais. E agora que é a CG, e assim vai. Aí tem o carro que é o outro. Se dá, ótimo. O ponto aqui mesmo, meu irmão, não é se não dá. Se dá, está dentro daquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Isso chama-se o quê? Adivinha só, Filipenses capítulo 4? Contentamento.
E você vê, meus irmãos, como o nosso contentamento financeiro tem tudo a ver com a maneira como a gente trata a prioridade da nossa família. Porque os exemplos que a gente deu aqui são pessoas que estão negligenciando a família por causa da falta de contentamento com aquilo que Deus tem possibilitado na sua vida. Parênteses. Ah, pastor, então eu vou desistir daquela especialização porque não tem sentido. Vou largar o cursinho porque não tem sentido fazer o concurso. Eu espero que você compreenda que não é isso que estamos falando. A vida cristã, meus irmãos, ela é um paradoxo entre a ambição desenfreada, não pode, e o comodismo, não pode. Qual é o equilíbrio? Eu vou orando e experimentando as portas que Deus vai abrindo e discernindo espiritualmente com a sabedoria que o Espírito Santo dá, se aquilo é algo de Deus ou não. Se é algo que Deus quer na minha vida ou não. Desculpe novamente o exemplo pessoal. Muitos e muitos anos atrás eu fiz um serviço para um cabra rico aí da cidade e eram vários computadores e para mim já começou o problema porque depois eu descobri que os computadores tinham vindo da não sei que eleitoral de um determinado senador de Roraima que começa com J e termina com o K. Aí, já estava perguntando como é que aquele negócio tinha aparecido ali para ele, né? Tinha sido doado para ele. Mas, até então, era só consertar os computadores. Consertei e tal, ele ficou hiper satisfeito. Aí, montei o laboratório numa escola que ele tem aqui na cidade também. Aí ele veio com a proposta. Eu disse, bora montar uma fábrica de computadores aqui. Eu tenho passaporte, eu tiro o teu também, a gente vai para Miami. Na época, Miami era o lugar para compras, né? Há 20 anos atrás. Hoje é o Panamá. A gente vai para Miami, compra as peças, monta aqui tudo certinho e a gente vai dominar o mercado. Aí eu falei, não, muito obrigado, mas eu não quero. Ele foi inconformado com a minha negativa. A minha negativa era baseada em duas coisas. Número um, aquilo ia... Meus irmãos, eu ia precisar de 30 horas por dia. Se eu botar uma fábrica funcionando, eu ia precisar de 30 horas por dia para poder resolver aquele negócio. Eu estava no Caomé na época, é impossível fazer o trabalho de implantação de uma igreja e isso também. Segundo motivo, jogo desigual. Era um descrente, eu tenho absoluta certeza que a ética de trabalho dele não é a minha. Para começar a conversa, ele estava associado a um dos cabras mais corruptos desse estado e eu sabia que isso não ia dar certo. Ia começar a conversinha e os contratos, né, combinados aí, e eu agradeci, e ele ainda me perseguiu quase 3 meses com isso daí. Eu falei, fulano, doutor, eu não quero, eu agradeço, só quer que eu indique uma pessoa? Eu tinha um cara que tinha trabalhado em Manaus, uma linha de montagem real, que já existia, eu falei, eu lhe indico fulano, mas ele eu não conheço você é uma pessoa correta, tal, eu tentava encher minha bola, e eu furava a bola, eu não quero. Então, meus irmãos, essas decisões vão nos acompanhar na nossa vida. Como é que estão elas sendo tomadas na sua? E nós precisamos, irmãos, às vezes perceber se a porta que eu acho que está aberta, ela realmente está aberta ou é apenas falta de contentamento de minha parte. Tudo isso nós estamos falando sobre o preparo, né, para os nossos filhos saírem de casa, digamos assim. Às vezes sair de casa para uns como Jacó significa crescimento, para outros como Esaú representa sofrimento e consciência pesada. O que determina isso, meus irmãos? Ao meu ver, a única coisa que a gente pode tirar desses dois personagens é a diferença como eles lidaram com o tratamento de Deus. O que eu quero dizer com isso? As consequências na vida de Jacó, em que ele se tornou quase um escravo do seu tio, né? A gente conhece bem a história, trabalhando 7 anos para sua amada, depois viu que recebeu gato por lebre, né? Você não sabe que Jacó era analfabeto, né? Você é velho? Sabe não? Ele amava Raquel e não Lia. Entendeu não?
Deixa eu falar. Então ele trabalhou 7 anos por Lia. É para o pessoal ouvir de novo depois e ver se entendeu. Ele, 7 anos por Lia, depois 7 anos por Raquel. Você conhece a história, né? E foi enganado também. Toda hora trocava o seu pagamento, o seu tiozão, né? Firmeza, ele, muito boa gente. Então, meus irmãos, qual foi a reação de Jacó? Jacó, ele foi modificado. E a prova disso é o nome dele ser mudado por Deus mais adiante na história. Esaú, ele, cada vez que ele via lá a perda da sua primogenitura, a perda da bênção, ele reagia mal. Cada vez que acontecia uma coisa na sua vida, a sua reação era pior ainda. E aí acaba, meus irmãos, você vendo que a forma como se reage, nós reagimos ao tratamento de Deus na nossa vida, dentro da nossa família, vai determinar o crescimento ou vai determinar para nós a estagnação ou mesmo o decréscimo, né? Se nós não entendermos que aquilo que Deus está nos falando na nossa consciência, se for o caso, é para nos alertar da necessidade de mudanças na nossa vida. Pastor, explica melhor o que isso tem a ver com a nossa vida prática. Simples, meu irmão. Nós estamos aqui há várias semanas falando sobre família. Aí eu faço uma pergunta. O que mudou na sua família nessas semanas? Eu espero que você tenha comprado o livrinho, só custa R$8. Que você tenha dado ao trabalho de ler. O que isso tem impactado a sua forma de viver família? Nós falamos de coisas aqui, meus irmãos, que têm uma implicação prática total para nós. Tem tido? Tem nos feito parar para pensar? Ou a gente continua, né, como Esaú, né, de um desastre após o outro, em contraste com Jacó que para perceber, é necessário olhar e ver algo está errado. Eu preciso tomar uma providência, uma mudança na minha vida. O nosso estudo termina com a conclusão do nosso querido pastor aqui, que fala sobre a realidade do coração do homem. Ele até cita Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, meus irmãos, muitas vezes a gente ouve os alertas da palavra de Deus, o texto que nós estudamos esses dias estão aí para nós há tanto tempo. Aí nos resta o seguinte questionamento: o que vai mudar? Será que eu preciso de um cursinho enlatado sobre família para aplicar coisas às vezes tão óbvias? Será que eu preciso de um casados para sempre, de uma aliança, criação de filhos na maneira de Deus, que mesmo que alguns desses tenham alguns conselhos bons, será que é isso que vai mudar a minha vida? Ou é simplesmente uma decisão, eu vou obedecer? Eu vou obedecer como mãe e como esposa, eu vou obedecer como pai e como marido, eu vou obedecer como filho e como irmão. Eu vou olhar para a minha função dentro da minha família e vou levar isso muito a sério. Eu até me envergonho de algumas posturas do passado. Mas eu não vou deixar que esse constrangimento, essa vergonha, me impeça de admitir o meu erro e mudar. Eu vou fazer diferente. Porque caso contrário, meus irmãos, nós nos tornamos meros religiosos. Que ouve a palavra de Deus, faz tudo bonitinho, tem folhas, dá aparência, mas não tem fruto. Spoiler da mensagem de hoje. Que tem tudo aparentemente funcionando muito bem, mas falta aquilo que Deus realmente deseja na sua palavra, que aponte para uma obediência interna de nós, que aponte para uma mudança real na nossa vida. Eu quero terminar, meus irmãos, deixando aqui um pensamento sobre o valor e a tranquilidade que traz quando nós caminhamos nos conselhos da palavra de Deus, aqui em especial para a família. Todos nós, como pais, mães e até mesmo filhos e irmãos, nós vamos ter
preocupações com a nossa família. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: essas preocupações vão vir de coisas naturais, que não podem ser evitadas, ou vão vir de coisas que eu percebi, e não fiz o suficiente ou nada para evitá-las? Explicando melhor. Daqui a mais ou menos um mês, a mãezinha da Luz vai passar por uma cirurgia. Não há nada que uma desobediência tenha a ver com isso. Não há nada que algum princípio bíblico pudesse ter evitado isso. Aprove a Deus que ela tivesse essa situação de saúde e precisava de cirurgia. Então há uma preocupação da Luz com a sua mãe que é por algo natural. Né? Nós passamos isso com nossos pais, passamos com nossos filhos. Adriano passou aí 3 anos com a Natalice, por algo que ele poderia ter feito todo o jejum do mundo, ter se matado, ter feito todas as coisas certas, talvez ficar lendo a Bíblia para a barriga da Natalice na gestação, que não ia mudar o fato que Deus soberanamente decidiu que o Adriano ia nascer com um pequeno problema de malformação, que precisou de várias cirurgias. Esses cuidados, meus irmãos, Deus permite na nossa vida, e vários outros nós já passamos, né? Várias pré-eclâmpsias que já passamos, para tratar a nossa vida, tratar a nossa dependência, nossa confiança nele. Esses são os problemas, meus irmãos, que nós deveríamos fazer, como o Dr. Shed nos ensinou nesses dias, né? Nunca passei por esse problema do câncer. Muito bom. Tem me ajudado a me desmamar dessa vida. Como diz John Piper, não desperdice o seu problema. Esses são os problemas que nós temos de dizer: Senhor, obrigado. Esse é o problema que cai em Tiago, capítulo 1. Tem de motivo de toda alegria passarem por tribulações de vários tipos. O que o nosso estudo, meus irmãos, quer nos advertir são os problemas que eu causo na minha casa. Que eu percebo que há um caminho melhor. Que eu deveria ter planejado melhor a criação dos meus filhos com a minha esposa, meu esposo. Que eu deveria ter me preparado melhor para ser um cônjuge. Eu deveria ter aplicado os princípios bíblicos na minha realidade. Esses são os problemas, meus irmãos, que devem provocar em nós só joelho dobrado, arrependimento e mudança. E é sobre isso que a gente tratou nessas semanas. Absolutamente nada do que aconteceu na vida e na família de Isaac precisava acontecer. Do ponto de vista de que a obediência e um melhor caminho estava, sim, ao alcance e à disposição deles, como está o nosso também. Então, meu irmão, minha irmã, se você percebe alguma luta interior sua em alguma dessas questões, além de socorro no Senhor e na sua palavra, se necessário for, procure ajuda com algum irmão. Procure alguém para você se aconselhar. Meu irmão que compartilha o mesmo tipo de cromossoma XY, se você tem lutado com a sua tarefa de pai e de esposo, procure ajuda. Confidencie-se com outro irmão mais experiente, confiável na igreja. Minha irmã, se você igualmente tem lutado no seu papel de mãe e esposa, sente com outra irmã, chore com alguém. Deixe claro qual é a sua luta. Talvez até seja dela também. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, se você não é o filho ou a filha, o irmão ou a irmã, que a palavra de Deus deseja que você seja, pare de usar o outro como desculpa. Pare de usar o pai horrível, a mãe horrível, o irmão chato, a irmã chata que você porventura possa ter. Ou que você tenha inventado.
E diante da palavra de Deus, apenas tome a decisão de ser aquilo que ela deseja e ordena que você e eu sejamos. E eu sei que nem sempre é fácil. E eu não estou dizendo que eu sei que nem sempre é fácil, porque eu tive um irmão que não era fácil se relacionar. Eu sei que não é fácil, porque eu não queria. E eu queria que ele fosse outra pessoa e não aquela que ele era. Porque eu queria que a coisa fosse mais fácil para mim. Isso não é cristianismo. Que Deus possa, meus irmãos, nos ajudar a dependermos apenas dele e da sua palavra em algo tão básico como o funcionamento das nossas famílias. Que mesmo os livros que você porventura possam ler só sejam levados a sério se eles têm um compromisso em esclarecer a palavra e não trazer algo extra, que não há nada extra que seja necessário. A palavra de Deus é suficiente e a única coisa que nós precisamos para termos famílias maravilhosas. Famílias que sejam um legado para outras famílias depois, pela graça de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Que você fechasse os seus olhos e por um instante orasse por todos os relacionamentos que você tem na sua casa. Você vai orar pelo seu esposo ou esposa, filhos ou filhas, irmãos ou irmãs, pai e mãe. Você vai orar não por mudanças neles, mas por mudanças em você, na maneira como você lida com eles. Na maneira como você tem cumprido o seu papel no relacionamento com eles. Deus querido, eu creio que esse é o momento em que nenhum de nós, não tem algo pelo qual orar. Todos nós estamos no mesmo barco, lutando contra o nosso pecado, contra a nossa inclinação carnal, e percebendo, Deus, diversas circunstâncias onde temos perdido, onde não temos conseguido alcançar o teu padrão, não temos conseguido viver a tua palavra. E por tudo isso, Deus, nós clamamos para que tu nos ajudes em nossos papéis, nos relacionamentos, que nossos lares, ó Deus, possam refletir aquilo que a tua palavra coloca para nós, refletir a pessoa de Cristo, que nós possamos, ó Deus, pela tua graça, viver a tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, por todos os lares da nossa igreja, que tu guardes, ó Deus, os casamentos, tu guardes, ó Deus, da mulher sedutora, do homem lisonjeiro, tu guardes os nossos filhos, ó Deus, de moças estranhas, de rapazes oportunistas, que tu possa, ó Deus, pela tua misericórdia, nos possibilitar, ó Deus, ter a alegria de ver os nossos filhos casando no Senhor e aprendendo na tua palavra, ó Deus, na condução dos seus filhos também. Muito obrigado, Deus, pela instrução que a tua palavra nos dá. Abençoa o nosso dia de hoje, de descanso, nosso tempo na tua palavra também nesta noite. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.